Olá, pessoal. Essa noite você está prestes a conhecer uma daquelas histórias que parecem brotar do próprio silêncio das madrugadas. Sabe quando o vento sopra devagar e você tem a sensação de que há algo ali, observando, mas sem se mover? Pois é. Hoje, vamos até o coração do interior de Minas, num vilarejo esquecido chamado São Damião, onde um poço antigo, construído ainda na época dos tropeiros, esconde mais do que apenas água. Dizem que, se você encarar o reflexo por tempo demais, verá algo que não é exatamente o seu rosto. E se ouvir um som vindo de lá de dentro, bom, alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aí de onde você está assistindo. E, claro, que horas são aí agora. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você chega a São Damião no fim da tarde, quando o sol já começa a se dissolver atrás das serras. O ar tem cheiro de chuva antiga e o chão é uma mistura de barro e poeira, como se o tempo ali tivesse decidido parar. O ônibus te deixa numa pracinha quase vazia, e o som do motor se afastando é substituído pelo coachar de sapos e o zunido distante de um gerador. No centro da praça há um poço de pedra, coberto por uma tampa de madeira escurecida. Um cachorro dorme perto dele e, curiosamente, o animal evita olhar para a água. Há algo de inquietante naquela cena. O poço parece mais velho do que o próprio vilarejo, com musgos grossos e rachaduras que formam desenhos parecidos com rostos. Uma senhora que vende doces na esquina nota o jeito que você observa o poço. "Não chega muito perto não, moço", ela diz, sem levantar completamente os olhos. Depois do pôr do sol, ele olha de volta. Você sorri, achando que é só uma superstição local. Mas há algo na voz dela, um tom abafado, quase como quem fala para não despertar algo, que te faz hesitar. Quando se aproxima da borda, o ar parece mudar de densidade. O som do vilarejo diminui e até o vento fica suspenso. Você sente o cheiro da água, ferroso, frio, um pouco doce, e lá dentro o reflexo treme, mas não é o seu. Por um instante há outro rosto ali. Pálido, com cabelos escuros flutuando devagar, como se estivesse sob a água. Ele te observa sem piscar, e você sente o impulso de recuar. O cachorro se levanta de repente, rosnando baixinho para o poço. Uma voz fraca ecoa na sua mente, ou talvez no ar mesmo, como o som de alguém falando sob a água. "Você veio me ouvir." Você dá um passo para trás. O reflexo some, o vento volta, o cachorro deita novamente. A senhora da banca finge que não viu nada, mas você percebe as mãos dela tremendo enquanto embrulha os doces. "Aqui a gente aprende a não olhar por muito tempo", ela murmura. "Tem coisas que se acostumam a ser vistas, e quando a gente vê de volta, elas lembram que ainda estão aqui." Você caminha até a pequena pousada onde vai passar a noite, tentando deixar o episódio para trás. Mas há algo incômodo. Cada janela que você cruza reflete, por um breve segundo, aquele mesmo olhar, vindo de baixo. Mais tarde, já no quarto, o som distante da água parece te seguir. Não é exatamente gotejamento. É como se alguém batesse as unhas nas paredes do poço. Um som ritmado, paciente. Você tenta ignorar, liga o abajur, mas a lâmpada pisca e o reflexo da janela agora mostra a tampa do poço aberta. Você corre até a janela. E lá fora, ela continua fechada. Tudo parece normal, mas há uma poça d'água na calçada, e nela, por um instante,
Um rosto feminino te observa de novo. O vento sopra e a poça se desfaz. Você não dorme bem naquela noite. Você acorda com o som distante de um sino, ou talvez apenas o ranger da velha pousada. A luz da manhã entra pelas frestas da janela, mas há algo no ar que não se dissolve com o dia. Uma leve umidade que parece se infiltrar nos ossos, e aquele cheiro indefinível de terra molhada, misturado com ferro, como se algo velho e profundo estivesse respirando sob a superfície. Ao descer para a rua, percebe que São Damião é mais do que um vilarejo esquecido. As casas de pedra e madeira carregam séculos de histórias silenciosas. Cada janela, cada telhado, cada porta rangendo, parece guardar lembranças que ninguém ousa contar. As ruas são estreitas e sinuosas, e a vegetação que as cerca parece querer engolir o vilarejo inteiro. Você se aproxima novamente do poço. Ele é mais imponente à luz do dia. A borda de pedra está gasta, mas ainda firme. O musgo escuro e úmido cobre pequenas fissuras como se fossem veias antigas, pulsando com uma vida própria. A tampa de madeira continua intacta, porém nota que há marcas recentes de arranhões, finos, delicados, como se unhas invisíveis tivessem tentado subir. A sensação de ser observado cresce. Não é apenas o reflexo que se move, mas o ambiente inteiro parece se curvar à presença do poço. Você sente, quase como um toque frio na nuca, que há olhos invisíveis acompanhando cada movimento. E então percebe, não está sozinho. Do outro lado da rua, uma figura masculina, velho, cabelos grisalhos, observa silenciosamente. Seus olhos são claros e atentos, e você sente que ele sabe mais do que está disposto a dizer. Ele se aproxima lentamente, passos cuidadosos para não fazer barulho. Não se aproxime demais, jovem, diz ele, com uma voz que mistura autoridade e cansaço. Esse poço não é só água, é memória, é lamento, é o que ficou enterrado demais tempo atrás. Você tenta sorrir, mas o frio que subia pela espinha não desaparece. O velho continua. Há décadas, os moradores sabem que olhar para a água é perigoso. Alguns dizem que quem se aproxima demais não volta a ser o mesmo. Outros não voltam. Você pergunta sobre a história da jovem jogada ali, mas o homem desvia o olhar. Respira fundo e murmura algo quase inaudível, por inveja, por medo, por crueldade humana. Foi um erro que se tornou eterno. Você sente uma pontada de curiosidade, mas também de cautela. Decide explorar um pouco mais o vilarejo antes de se aprofundar nos detalhes sombrios. As ruas estreitas levam a uma praça central, onde um chafariz antigo insiste em funcionar, mesmo sem manutenção aparente. A água borbulha devagar, e por um instante você jura que viu um reflexo que não era seu, apenas fragmentos de um rosto pálido que desapareceu quando piscou. Enquanto caminha pelas vielas, encontra uma pequena biblioteca municipal, quase escondida entre as casas de pedra. Dentro, livros antigos e cadernos amarelados pelo tempo revelam o cuidado silencioso dos moradores com suas memórias. Você encontra registros de desaparecimentos antigos, pequenas histórias anotadas à mão e relatos de fenômenos estranhos envolvendo o poço. Há menções a noites de luar em que a água parecia se agitar sozinha, há reflexos que respondiam a perguntas silenciosas e a passos ou sussurros que pareciam vir de ninguém. Um detalhe curioso chama sua atenção. Um mapa antigo mostra o vilarejo com uma série de poços menores ao redor do principal, todos interligados por linhas tortuosas. É como se existisse um sistema secreto de águas subterrâneas, mas ninguém parece conhecê-lo totalmente. Você sente que esses caminhos invisíveis têm algo a ver com a energia que emana do poço. Ao voltar para a borda, percebe algo inquietante.
A água agora está mais escura, como se a luz do dia fosse absorvida lentamente por ela. Um reflexo pálido aparece novamente, rápido, fugaz, mas suficiente para deixar seu coração acelerado. Você se inclina, quase sem respirar, e por um instante o rosto feminino parece estudar o seu, como se esperasse alguma reação, algum gesto. A sensação de que o poço observa você se intensifica. Você nota detalhes que não tinha percebido antes. Pequenas ondas circulares surgem sem razão. Bolhas de ar estouram na superfície e um cheiro leve de flores murchas se mistura ao ferro da água. Parece que a água está viva, respondendo de alguma forma à sua presença. O velho reaparece sem que você perceba sua aproximação. A água guarda mais do que restos, diz ele, com um sussurro firme. Ela guarda lembranças, raiva, medo e um pouco daquilo que cada pessoa carrega dentro. Você sente a importância de cada palavra, mas também o peso de uma curiosidade que talvez seja perigosa demais. O sol continua subindo e a cidade começa a se encher de vida, mas o poço mantém sua aura silenciosa, esperando pacientemente pelo momento em que alguém olhar de volta com atenção. O vilarejo de São Damião guarda histórias antigas, muitas delas sussurradas apenas entre portas fechadas. E a que mais assombra, claro, é a da jovem que nunca voltou. Uma menina chamada Isabela, dizem, cuja beleza e gentileza despertaram inveja. A narrativa se perde entre o folclore local e o que realmente aconteceu. Mas uma coisa permanece clara. Ninguém se lembra de tê-la visto sorrir novamente depois daquele dia. Você caminha até a margem do poço, sentindo o cheiro de água antiga e terra úmida subir pelo ar. Cada passo parece ecoar, mesmo que a rua esteja vazia. Alguns moradores antigos, sentados à sombra de uma figueira, observam você, mas desviam o olhar quando percebem seu interesse pelo poço. É como se tocar nesse assunto fosse perigoso, e todos, sem exceção, parecem carregar uma lembrança silenciosa. A história, como lhe contam, começou com inveja. Isabela era uma moça bonita, estudiosa e adorada por professores e vizinhos. Mas algumas mulheres da vila não suportavam seu sucesso. Entre murmúrios e olhares hostis, traçaram um plano cruel. Numa tarde quente, quando a menina foi sozinha até o poço para buscar água, o mesmo que você encara agora, alguém a empurrou. O relato mais comum descreve a cena com detalhes impressionantes, um grito abafado se perdendo na pedra e na água, um momento de luta silenciosa, e depois, silêncio absoluto. Ninguém ouviu nada, além do vento e do canto distante de um sabiá. Desde então, dizem, o poço se tornou um portal para o que ficou injustamente enterrado. Você encosta a mão na borda fria, e a superfície da água parece pulsar. Por um instante, jura ver o reflexo de um rosto pálido, olhos grandes e molhados, cabelos escuros flutuando na superfície, olhando diretamente para você. Não é seu reflexo. Seu corpo estremece, mas seus pés não se movem. Durante anos, moradores relataram pequenos fenômenos. Crianças que se aproximavam demais do poço contavam que ouviam sussurros suaves, quase como se Isabela estivesse perguntando: "Por que você está aqui?" Objetos próximos da borda se moviam sozinhos, gotas de água saltavam sem causa, e pequenos redemoinhos surgiam quando ninguém os tocava. Alguns juram ter visto mãos pálidas emergindo da água, tentando alcançar a superfície. Um detalhe curioso: apesar de tudo isso, ninguém jamais encontrou vestígios físicos da jovem. Nem roupas, nem marcas de luta, nem ossos, apenas a memória viva que a cidade mantém, e as histórias que se multiplicam de geração em geração. Alguns dizem que sua alma ficou presa, observando a água,
refletindo no rosto de quem a invoca, procurando justiça ou vingança. Você ainda não sabe qual. Você sente o peso da história ao se inclinar sobre o poço. O reflexo na água se distorce com seu próprio movimento. Mas há algo persistente. O olhar feminino que não se cansa de observar, mesmo em silêncio. É como se a menina tivesse aprendido a se camuflar na água, tornando-se parte do próprio poço, aguardando, talvez, que alguém finalmente a reconheça. O silêncio é interrompido apenas pelo som de um galho quebrando a distância. O vento sopra de forma estranha, e você percebe uma sensação familiar de frio, como se alguém respirasse atrás de você. Você se vira, mas não há nada além da rua vazia. Ainda assim, o olhar que viu refletido na água permanece gravado em sua mente. Enquanto se afasta, percebe que a lenda não é apenas um aviso para crianças ou turistas curiosos. É um eco de algo humano demais, algo que mistura inveja, tragédia e um desejo silencioso de que a injustiça seja lembrada. E, de repente, você entende. Ao olhar para o poço, você não está apenas vendo água, está sendo observado. O dia se aproxima do fim, e a luz que atravessa as árvores de São Damião já está tingida de âmbar e sombra. Você se encontra novamente próximo ao poço, agora sozinho, com a sensação de que cada passo que dá ecoa mais alto do que deveria. Há algo inquietante no ar, um cheiro de água parada misturado com folhas úmidas, umidade que gruda na pele como se quisesse avisar que você está chegando perto demais. O silêncio do vilarejo é quebrado apenas pelo som distante de galhos que rangem e do vento que passa entre as casas antigas. Mas de repente há algo mais, um ruído quase imperceptível, vindo do interior do poço. Um murmúrio úmido, ritmado, que se mistura ao bater do seu próprio coração. Você se agacha na borda, tentando ouvir com atenção, e percebe que o som não é constante. É irregular, como se alguém ou alguma coisa estivesse respirando, debatendo-se, tentando subir à superfície sem nunca conseguir. Você inclina o rosto mais perto da água e, por um instante, jura ouvir palavras indistintas. Fragmentos de vozes, quase lamentos, que parecem pronunciar seu nome. É impossível ter certeza se vem do fundo do poço ou da sua própria imaginação. Mas a sensação é tão real que seus braços ficam tensos, prontos para recuar ou fugir a qualquer momento. O reflexo da água se distorce com o movimento do vento e da sua própria respiração. Mas em meio a essas ondulações, você nota algo que faz seu sangue gelar, uma forma pálida, flutuando sob a superfície, que lembra vagamente um rosto humano. A pele parece translúcida, os cabelos escuros se espalham pela água como teias, e os olhos, mesmo submersos, parecem penetrar diretamente em sua alma. Curiosamente, alguns estudiosos já notaram que certos poços antigos, como este de São Damião, apresentam fenômenos que desafiam explicações. A água permanece constante, nunca evapora completamente, nunca transborda mesmo em períodos de chuva intensa, e algumas correntes subterrâneas geram pequenas bolhas e redemoinhos sem causa aparente. Você se pergunta se tudo isso é ciência ou superstição. Talvez, aqui, a linha entre os dois seja tênue demais para ser distinguida. Você percebe, então, um detalhe que parecia irrelevante até agora. Pequenas ondulações surgem sempre que você se move ou respira com mais força, como se o poço estivesse reagindo à sua presença. E não apenas isso. Há momentos em que o reflexo da jovem desaparece por instantes, apenas para reaparecer em outro ângulo, como se estivesse flutuando, observando seus movimentos de maneira consciente. O vento começa a soprar mais forte, trazendo consigo um aroma estranho de flores murchas e ferro, um cheiro que você não consegue identificar,
mas que desperta lembranças antigas e difusas. Talvez sonhos de infância ou histórias ouvidas apenas em sussurros. E então, algo toca sua consciência de forma inesperada. A sensação de que não está apenas observando a água, mas sendo observado por ela. Você sente um frio sutil subir pela nuca, um arrepio que não passa com o calor da tarde. Há um movimento quase imperceptível na água, algo que sugere que a superfície não é apenas um espelho, mas uma membrana fina entre o mundo que você conhece e algo mais profundo, algo que ficou aprisionado ali há décadas. Ao se afastar um pouco, o som diminui, mas permanece presente em algum lugar entre o ouvido e a mente. Você sabe que aquela água guarda mais do que reflexos. Ela é uma testemunha de um crime antigo, uma prisão de memórias e sentimentos que se recusam a desaparecer. O murmúrio constante é um lembrete de que certas histórias não morrem, mesmo quando acreditamos que ficaram no passado. Você sente uma mistura de fascínio e medo, uma curiosidade que não deixa o corpo relaxar completamente. Cada passo que dá para se afastar do poço parece ser seguido por outro ruído, outro som, outro lamento. É impossível saber se é real ou fruto de sua mente em alerta. Mas algo dentro de você entende que o poço não apenas reflete a luz do dia ou a sombra das árvores. Ele reflete também aquilo que cada visitante carrega consigo, seus medos, suas dúvidas, suas pequenas culpas escondidas. E enquanto você caminha de volta para o vilarejo, o murmúrio da água permanece, insistente, um convite silencioso a olhar novamente, a se aproximar, a descobrir, ou talvez a desaparecer. Ao amanhecer seguinte, você decide explorar mais a fundo a história do vilarejo. São Damião pode parecer pequeno e silencioso, mas guarda segredos que se arrastam pelo tempo, escondidos em livros antigos, documentos amarelados e relatos sussurrados. Um desses tesouros é um caderno de 1913, guardado na pequena biblioteca municipal, quase esquecido entre prateleiras empoeiradas. Você empurra a porta rangente da biblioteca e sente o cheiro característico de papel envelhecido misturado com madeira úmida. O silêncio é absoluto, exceto pelo farfalhar de páginas quando você caminha pelos corredores estreitos. Finalmente, encontra o caderno. A capa de couro está desgastada, com o nome Professora Amélia, gravado de forma quase ilegível. Ao abrir, percebe a escrita cuidadosa e inclinada, cada letra traçada com precisão e emoção. A primeira página já chama sua atenção. Descreve acontecimentos ocorridos no dia em que Isabela desapareceu. A professora relata que a menina estava radiante naquela manhã, rindo com colegas, mas que havia uma tensão perceptível entre algumas outras garotas da escola, motivadas pela inveja. O relato é detalhado, quase como se cada palavra tivesse sido escolhida para não esquecer nenhum detalhe do dia fatídico. O caderno mistura fatos e observações quase sobrenaturais. Amélia escreve sobre reflexos na água do poço que não correspondiam à realidade, como se o próprio poço tivesse vida própria. Ela descreve gotas que subiam ao invés de caírem, pequenos redemoinhos que surgiam sem explicação e sons de lamentos abafados que ninguém além dela parecia ouvir. Alguns trechos sugerem que a professora começou a questionar sua própria sanidade, mas que algo a mantinha registrando tudo, como se a escrita fosse um escudo contra aquilo que a cidade não podia confrontar diretamente. Você folheia páginas marcadas por manchas de água, talvez lágrimas, talvez acidentes. Em uma delas, Amélia descreve a sensação de ser observada. Quando me aproximo do poço, sinto olhos que não são humanos me estudando. Não há som, mas há presença. Não sei se é medo ou se é ela, a menina, que me chama.
Cada palavra aumenta a tensão em você, como se a professora estivesse alertando diretamente quem lê agora, séculos depois. Um detalhe curioso chama sua atenção. Há um desenho rudimentar do poço, mas no reflexo da água, Amélia fez pequenas figuras humanas nadando ou flutuando de cabeça para baixo, ligadas umas às outras. É perturbador, mas fascinante. Parece uma tentativa de documentar aquilo que a linguagem comum não consegue expressar. A presença de Isabela, ainda viva dentro do poço, refletida e observando o mundo exterior através da água. O diário continua, narrando dias após o desaparecimento. A professora escreve sobre objetos que se moviam sozinhos, livros que caíam de prateleiras, sombras que se alongavam de maneira impossível. E que em uma passagem quase poética, Amélia descreve como a cidade começou a se acostumar com a presença da jovem, como se todos tivessem aprendido a não olhar diretamente para o poço, a não provocar o reflexo que poderia revelar algo que não se devia ver. Você sente que cada palavra ressoa com a própria experiência recente. O caderno não é apenas um registro, é uma ponte para o passado, uma ligação direta com algo que persiste até hoje. Enquanto lê, percebe que não está sozinho. O silêncio da biblioteca é pesado, quase como se a própria água do poço estivesse em volta, observando seus movimentos, testando sua atenção. A professora menciona também um fenômeno curioso. Noites de lua cheia faziam o poço brilhar levemente, refletindo não apenas a lua, mas rostos de pessoas que nunca estiveram ali. Amélia interpreta isso como ecos de memória, fragmentos da tragédia que se repetem continuamente. Você se inclina para examinar melhor as anotações e é impossível não sentir a conexão direta com a jovem. Não é apenas lenda. Cada observação científica ou poética indica que algo, de fato, permanece aprisionado e consciente dentro da água. Ao fechar o caderno, você sente o peso da história mais profundamente. Não é apenas sobre inveja, crime ou perda. É sobre uma memória viva, uma presença que observa, reflete e interage com o mundo externo de maneira sutil, silenciosa e aterrorizante. O Poço de São Damião não é apenas uma depressão no solo, é um arquivo de emoções humanas, raiva, tristeza, inveja, todas cristalizadas na água, prontas para se manifestar quando alguém se aproxima demais. O sol já se inclina no horizonte, tingindo o vilarejo de São Damião com tons alaranjados e longas sombras que se esticam pelo chão de pedra. Você retorna ao poço, agora com uma sensação de que cada passo o aproxima não apenas de uma estrutura física, mas de algo que parece existir entre o mundo dos vivos e o dos esquecidos. O ar está pesado, carregado de umidade e de um cheiro metálico quase imperceptível, como se a água estivesse respirando junto com você. Ao se inclinar sobre a borda, nota algo que parece impossível. A superfície da água não apenas reflete o seu rosto, mas também pequenos redemoinhos surgem sem nenhum movimento externo, como se a própria água tivesse consciência. Algumas gotas saltam e caem de forma irregular, às vezes para cima, desafiando a gravidade de maneira sutil, mas impossível de ignorar. Cada movimento da superfície parece reagir às suas emoções: medo, curiosidade, hesitação. E, por um instante, você sente que o poço está testando a sua presença, como se decidisse se merece ou não revelar mais. Moradores antigos, que você encontra ocasionalmente caminhando pelas ruas estreitas, descrevem fenômenos semelhantes. Um geólogo local, estudando poços históricos da região, comentou que certas águas subterrâneas mantêm propriedades incomuns. Não evaporam completamente, não transbordam e, em algumas condições, podem criar correntes internas que se comportam de forma imprevisível.
Mas ele não se aprofundou em explicações. E você percebe que, mesmo a ciência, aqui, encontra limites. É como se o poço tivesse desenvolvido uma espécie de inteligência própria, que mistura lógica natural com algo impossível de mensurar. Enquanto observa, percebe uma leve distorção na água. Um reflexo parece surgir do nada, não do seu rosto, mas de alguém que deveria estar submerso há décadas. O rosto de Isabela aparece por um instante, pálido, olhos grandes, cabelos negros flutuando lentamente. Por um segundo, você sente que ela está estudando cada detalhe de você, como se tentasse entender quem ousou retornar. O reflexo se dissolve rapidamente, mas a sensação de ser observado permanece firme, como uma sombra que se estende dentro do seu próprio peito. Curiosamente, a cidade possui pequenas anedotas que parecem exageradas à primeira vista. Por exemplo, há quem jure que um objeto colocado próximo à borda do poço durante a noite aparece no dia seguinte, em outro lugar, mas sempre tocando a água de alguma forma. Um velho pescador comenta que, ao deixar moedas na superfície, elas se movem levemente, criando padrões geométricos que parecem intencionais, quase como se Isabela brincasse com aqueles que ousam invadir seu espaço. Você não sabe se acredita ou se apenas sente a presença do poço influenciando a mente das pessoas. Você sente que a água é mais do que água, é memória sólida. Ela guarda não apenas o reflexo do corpo, mas também ecos do passado. Raiva, inveja, tristeza, lamento e esperança misturados em ondas quase imperceptíveis. A cada passo ou gesto seu, parece reagir, aumentando a tensão. É impossível não sentir que o poço possui consciência e intenção própria, usando a superfície líquida como espelho, mas também como tela onde se desenrolam os fragmentos da tragédia de Isabela. O vento sopra com mais força, trazendo consigo o cheiro de flores murchas e terra molhada. Pequenas ondulações surgem na água, acompanhando o ritmo da sua respiração. Você percebe que, quanto mais medo sente, mais a água reage, como se estivesse consciente do seu estado emocional. É uma presença delicada, mas persistente, que te observa, testando sua coragem e curiosidade. Então, acontece algo quase imperceptível. Uma gota cai da borda do poço, mas em vez de cair, parece subir lentamente, desafiando as leis da física. Seus olhos acompanham, incrédulos, enquanto a superfície da água parece pulsar, como se estivesse respirando. A água parada não é mais apenas um reflexo, é um enigma vivo, um convite silencioso para olhar, para se aproximar e, talvez, para compreender algo que não se aprende em livros ou histórias. Você dá um passo para trás, mas a sensação de ser observado permanece firme. É como se a água guardasse mais do que o que foi perdido. Guarda também aquilo que você carrega dentro de si. E por um momento, entende que o poço não é apenas um poço. É uma extensão da memória de Isabela, uma ponte entre o passado e o presente, e uma janela para algo que, se observado com atenção, revela verdades que nenhum humano deveria conhecer totalmente. A noite cai rapidamente sobre São Damião, e com ela chega uma escuridão densa que parece abraçar cada pedra da vila. Você se encontra novamente diante do poço, agora com a lanterna trêmula na mão. O feixe de luz atravessa a superfície da água, mas não revela nada além de reflexos distorcidos. Ainda assim, há algo que você sente com clareza. Não está sozinho. O silêncio é absoluto, exceto pelo sussurro quase imperceptível da água. Mas então acontece. O reflexo na superfície se move de maneira independente de seus próprios gestos. Primeiro é um tremor sutil, uma ondulação que não acompanha o vento ou qualquer movimento seu. Depois, lentamente,
um rosto emerge, pálido, cabelos negros flutuando na água como algas em câmera lenta, olhos grandes e fixos que parecem perfurar sua própria percepção. Você congela, incapaz de se afastar. A presença é tão intensa que cada fibra do seu corpo parece ligada à água. Por um instante, você acredita que é apenas um reflexo da lanterna ou um truque da luz, mas algo dentro de você sabe que isso é real. O rosto da jovem, Isabela, você percebe, observa cada detalhe, cada movimento, como se estivesse calculando sua coragem, sua sinceridade ou talvez seu medo. A temperatura cai de repente e o ar ao redor se torna úmido e pesado. Você sente um arrepio que percorre a espinha, mas não é apenas frio, é algo mais profundo, quase tangível, como se a própria presença da jovem estivesse tocando seu corpo através da água. Uma leve ondulação percorre a superfície, e você ouve, ou acredita ouvir, um sussurro fraco, quase inaudível. Por que você voltou? Você se inclina, tentando distinguir entre imaginação e realidade, mas não há dúvida. A água responde ao seu movimento, criando pequenos círculos concêntricos que parecem sinais, padrões ou gestos. Cada redemoinho acompanha sua respiração, sua tensão, seu olhar. E você percebe que o poço não é apenas água parada, é uma tela viva, capaz de interagir e refletir algo que existe em um plano além da percepção humana comum. Curiosamente, moradores antigos descrevem fenômenos semelhantes em relatos dispersos, figuras que surgem no reflexo, murmúrios que acompanham a presença de curiosos, e o fenômeno que eles chamam de olhar de volta, quando alguém encara o poço e sente que seus próprios pensamentos e medos estão sendo observados e analisados. Você sente, com clareza, que não é apenas a memória da jovem que habita o poço, mas também uma consciência que aprendeu a usar o reflexo da água como meio de comunicação. O silêncio retorna, mas de forma diferente. Não é vazio, mas carregado, denso, com a sensação de algo latente, esperando. Cada respiração sua reverbera, cada movimento ecoa. Você sente que existe uma linha tênue entre observar e ser observado, entre a curiosidade e o risco. O rosto da jovem desaparece por um instante, apenas para reaparecer em outro ponto da água, quase brincando com você, testando sua coragem. Enquanto você se afasta levemente, notando cada ondulação, percebe outro detalhe inquietante. Não há apenas reflexos, mas sinais sutis de movimento dentro da água, pequenos borrões e distorções que se ajustam à sua posição, como se a jovem estivesse estudando cada gesto seu, aprendendo sobre você a partir da interação silenciosa. A sensação de ser observado não desaparece, pelo contrário, aumenta, tornando-se uma presença constante ao redor do poço, invisível para os olhos comuns, mas tangível para quem ousa olhar. E então, como se fosse um último teste, um som distinto se eleva do poço, um splash leve, seguido de um suspiro profundo que ecoa dentro de você. É impossível determinar se veio da água ou de dentro de sua própria mente, mas a mensagem é clara. Ela sabe que você está aqui e, de agora em diante, cada passo seu será observado, cada gesto medido. Você dá um passo para trás, sentindo o coração acelerar e a respiração se tornar irregular. Mas apesar do medo, há também fascínio. É impossível não se sentir atraído, hipnotizado pelo mistério que se revela ali na superfície escura do poço. E você entende, com uma clareza desconfortável, que a primeira aparição não será a última. Ainda sob a escuridão crescente da noite em São Damião, você se afasta um pouco do poço, tentando organizar seus pensamentos.
mas algo dentro de você insiste em retornar. O reflexo da jovem ainda pulsa na memória, e cada passo pelas ruas estreitas parece ecoar de maneira mais lenta, mais pesada. E é nesse momento que você se depara com uma casa antiga, semi-abandonada, cujas janelas cobertas por cortinas empoeiradas deixam escapar apenas sombras e mistérios. Curioso, você empurra a porta rangente e entra. O ar interno é frio e úmido, carregado de uma mistura de mofo e flores murchas. Há móveis cobertos por panos, livros empilhados de forma irregular, e no canto do salão, um espelho antigo, encostado na parede, coberto por um tecido pesado. Algo o atrai, e você sente que precisa observá-lo de perto. Ao afastar o pano, a superfície do espelho pulsa levemente, quase como se respirasse. Você vê não apenas seu reflexo, mas fragmentos de memórias, cenas distorcidas e lembranças que não são suas. Pequenos vultos, gestos rápidos, sombras que se movem de forma quase imperceptível e, por breves instantes, o rosto pálido da jovem do poço aparece dentro do vidro, refletido junto com você. É como se o espelho fosse uma extensão da própria água do poço, capturando não apenas imagens, mas memórias presas e sentimentos congelados no tempo. Curiosamente, moradores locais contam que antigos proprietários da casa usavam o espelho para meditar e refletir sobre acontecimentos tristes. Mas, com o desaparecimento de Isabela, o espelho começou a se comportar de maneira estranha. Alguns relatam ver a jovem flutuando na superfície, gesticulando com mãos invisíveis, enquanto murmúrios ecoavam silenciosamente pelo ar. Outras pessoas falam de reflexos que desapareciam ou apareciam fora de lugar, indicando que a realidade observada naquele vidro não correspondia completamente ao mundo físico. Você sente uma conexão direta entre o espelho e o poço. Ambos compartilham a mesma aura, a mesma capacidade de capturar e refletir não apenas imagens, mas emoções e intenções humanas. Cada vez que você se aproxima, pequenos sinais surgem, ondulações na superfície do vidro, sombras que parecem responder aos seus movimentos e aquela sensação incômoda de estar sendo estudado. Não é apenas a jovem. É como se a própria memória do vilarejo estivesse incorporada nesses objetos, à espera de quem ousasse interagir. Ao examinar mais de perto, nota um detalhe inquietante. Arranhões finos na borda do espelho formam símbolos quase imperceptíveis, como se alguém tivesse tentado gravar uma mensagem ou marca. Talvez sejam notas da própria professora Amélia, talvez restos de rituais antigos. Você sente que esses símbolos estão ligados às tentativas de comunicação da jovem, pequenas pistas deixadas para aqueles que procuram compreender o mistério. A água do poço e o espelho parecem se complementar. Enquanto um reflete o passado diretamente, capturando imagens e emoções, o outro serve como amplificador, trazendo à superfície fragmentos que não pertencem mais ao presente, mas que ainda existem, latentes, esperando reconhecimento. Você sente que, de alguma forma, a jovem está usando esses dois objetos para se fazer conhecida, para interagir, ou talvez para testar os limites de quem a observa. Enquanto observa o espelho, a respiração da sala parece sincronizar-se com a sua. Uma brisa leve balança cortinas e panos, e você sente por um instante o toque quase imperceptível da presença dela. Um arrepio percorre sua espinha, mas não é só medo, é também fascínio. Você entende de maneira confusa e hipnótica que a conexão entre o poço e o espelho não é coincidência. Ambos são portais, mediadores entre o mundo dos vivos e a memória aprisionada de Isabela. E, quando se afasta, percebe que o reflexo da jovem persiste, não mais como mero reflexo de água ou vidro,
mas como uma presença que observa, estuda e interage silenciosamente, estabelecendo o próximo capítulo da sua própria experiência com o poço e a lenda que vive em São Damião. Enquanto você examina o espelho antigo, algo chama sua atenção no chão. Um envelope amarelado, escondido sob uma tábua solta. A caligrafia delicada e inclinada indica que alguém escreveu com cuidado, talvez temendo que suas palavras fossem descobertas. Ao pegar a carta, sente uma conexão direta com o passado, como se estivesse segurando não apenas papel, mas um fragmento da própria memória de Isabela e de quem a cercava. Você cuidadosamente abre o envelope. As palavras, mesmo após mais de um século, ainda são legíveis. Se alguém encontrar isto, saberá da verdade. Não fui apenas vítima. Fui observada, cercada por inveja e medo. Há quem diga que meu espírito descansará apenas quando lembrado, quando visto, quando ouvido. O tom da carta é confessional, quase desesperado, misturando medo, saudade e uma estranha esperança. Cada frase ressoa com o que você já sentiu no poço e no espelho. A jovem não está apenas presa fisicamente, sua presença persiste como um eco emocional, refletindo a dor e a injustiça que sofreu. Você sente que, ao ler, a carta começa a estabelecer uma ponte entre passado e presente, entre sua experiência e a dela. Cada palavra parece ganhar vida, como se a jovem estivesse lhe falando diretamente, guiando seus olhos e seu coração. Um detalhe curioso surge. A carta menciona lugares específicos do vilarejo, pequenas casas, ruas e cantos esquecidos, descrevendo acontecimentos que a história oficial não registrou. Um nome aparece com frequência: a professora Amélia, que registrou cada detalhe da vida da jovem antes do desaparecimento. A carta revela que a professora tentou proteger Isabela, mas que forças humanas e invisíveis conspiraram para aprisionar a jovem no poço, tornando-a parte de um ciclo de lamentos e observações que se perpetua até hoje. Enquanto lê, você sente a carta vibrar levemente nas mãos, como se a presença da jovem estivesse se manifestando fisicamente. Uma brisa sutil percorre a sala, levantando a ponta das páginas. O espelho ao lado reflete uma figura que não é sua. É Isabela, flutuando, pálida, olhos fixos, cabelos negros dançando lentamente. O ar parece mais denso, e você percebe que cada palavra da carta é um convite silencioso a olhar mais de perto, a compreender mais profundamente e a reconhecer que a lenda é mais real do que se poderia imaginar. Curiosamente, o envelope contém também uma segunda página, com instruções quase enigmáticas, detalhes sobre o poço, a posição de certas pedras e a maneira correta de encarar a água, para não apenas ver o reflexo, mas sentir a presença de quem está dentro dela. A jovem parece ter deixado pistas deliberadas, ensinando como interagir com o mundo que ela agora habita de maneira tão diferente do físico. Você percebe que não é apenas curiosidade que o trouxe aqui. Há um chamado, silencioso e persistente, que atravessa o tempo. A jovem quer ser lembrada, quer ser reconhecida, quer que aqueles que se aproximam entendam a profundidade de sua experiência. O poço e o espelho não são meros objetos, mas extensões de sua própria memória e consciência. E a carta é o elo que conecta tudo isso, uma prova tangível de que a lenda é real e interativa. Ao guardar a carta com cuidado, você sente que a presença dela ficou ainda mais intensa. Cada passo seu agora é observado, cada gesto é medido, mas não de maneira hostil. Há curiosidade, talvez até um convite, como se a jovem estivesse esperando que você prossiga na exploração do mistério, mergulhando mais fundo em seu passado e na complexa relação entre memória, inveja e justiça.
Você sai da casa antiga com o coração acelerado, segurando a carta e sabendo que o que começou como curiosidade agora é uma ligação direta com algo que transcende o tempo, algo que você ainda precisa compreender completamente. A lenda não é apenas história, é um enigma vivo. E você agora faz parte dele, consciente de que cada passo em São Damião é acompanhado, refletido e interpretado pelo olhar invisível que o poço e o espelho compartilham. A lua cheia começa a surgir sobre São Damião, espalhando uma luz prateada que banha as ruas estreitas e as casas antigas. Você retorna ao poço, a carta da jovem em mãos, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Cada passo seu parece ecoar com mais intensidade, e a sensação de ser observado se intensifica. A água brilha levemente sob a luz da lua, refletindo não apenas o ambiente, mas algo mais profundo, algo que parece pulsar em sintonia com sua própria respiração. Você se aproxima da borda, tentando processar tudo o que aprendeu até agora. Os relatos da professora Amélia, os fenômenos inexplicáveis do poço, o espelho antigo e a carta deixada por Isabela. E então, acontece algo que você jamais imaginou. A superfície da água se rompe suavemente, formando uma ondulação que se transforma em uma forma humana. Primeiro é apenas uma sombra, depois o contorno pálido de um corpo feminino emerge, flutuando como se estivesse suspensa na própria água, os cabelos negros espalhando-se como teias em câmera lenta. Você sente um frio intenso percorrer sua espinha. O coração bate acelerado, mas há também uma estranha fascinação. A jovem está ali, diante de você, mas de uma maneira que desafia qualquer explicação racional. O olhar dela é fixo, penetrante, como se pudesse ler cada pensamento seu. Cada respiração sua parece se sincronizar com o movimento lento da água. Cada passo seu reverbera na superfície como se fosse sentido diretamente por ela. Curiosamente, a manifestação não é agressiva. Não há gritos ou violência, apenas uma presença intensa, quase hipnótica. Você sente que cada detalhe dela, os olhos grandes e escuros, os cabelos flutuando, a pele translúcida, transmite algo que vai além das palavras. Uma mensagem de dor, de injustiça, mas também de curiosidade. Ela quer que você veja, que reconheça, que entenda o que foi perdido e o que permanece preso naquele poço há décadas. Você se lembra das instruções na carta e instintivamente segue os passos que ela descreveu. Aproxima-se lentamente, mantém o olhar firme e respira devagar, tentando não demonstrar medo. A jovem parece reagir, inclinando a cabeça levemente, estudando cada gesto, cada movimento. A interação é silenciosa, quase telepática. É impossível dizer se ela está testando você, ensinando ou apenas observando a realidade através de um filtro próprio que mistura memória e consciência aprisionada. Enquanto observa, pequenas bolhas sobem à superfície da água, circulando ao redor do corpo da jovem de maneira deliberada. Ondas sutis formam padrões concêntricos, quase geométricos, que acompanham sua respiração e seus movimentos. É como se a água fosse uma extensão do próprio corpo dela, permitindo que cada emoção e pensamento fossem refletidos e interpretados em tempo real. O frio que você sente aumenta, mas não é apenas físico. Há uma presença que se infiltra nos ossos, uma consciência que transcende o corpo. Você percebe que não está mais apenas observando, está interagindo, mesmo que silenciosamente. Cada gesto seu é lido, cada hesitação registrada, como se estivesse participando de um diálogo mudo e profundo, em que a linguagem tradicional não tem mais poder. E então, quase como um sussurro, você sente a presença dela mais próxima.
Não há som audível, mas a água parece vibrar em torno do seu corpo e uma sensação de conexão intensa percorre sua mente. Você entende, com clareza desconfortável, que a jovem está usando o poço como extensão de si mesma, como veículo para manifestar uma memória viva, uma consciência que desafia a realidade e o tempo. Ao recuar alguns passos, o corpo dela lentamente se dissolve na água, deixando apenas ondulações e um reflexo residual que parece gravar em você a sensação de que isso não acabou, de que o mistério ainda continua ativo, esperando pelo próximo movimento, pela próxima interação, pelo próximo olhar que ouse se aproximar do poço e do que ele guarda. O vento da noite sopra de forma irregular, carregando consigo o cheiro úmido da água e das árvores ao redor. Você permanece à beira do poço, ainda absorvendo o impacto do primeiro contato direto. A sensação de ser observado não diminuiu. Pelo contrário, intensifica-se a cada instante, como se a própria presença da jovem estivesse sincronizada com seus pensamentos. É uma tensão silenciosa, quase física, que percorre o corpo inteiro. Você respira fundo e sente que precisa compreender melhor o que está acontecendo. Ao recordar a carta e os relatos antigos, percebe que a jovem está testando você. Não de forma violenta, mas sutil, insistente. Cada movimento seu, cada hesitação, parece ser avaliado. Você se inclina lentamente sobre a borda do poço, tentando controlar o ritmo da respiração, sentindo a água como um espelho não apenas do reflexo, mas da própria consciência dela. De repente, uma ondulação surge do fundo do poço, formando um padrão quase geométrico na superfície. Você sente que não é um fenômeno natural, é deliberado. As ondas giram e se entrelaçam, formando símbolos que parecem desafiar a lógica, como se fossem sinais codificados, uma linguagem própria que a jovem usa para interagir. Você estende a mão lentamente, quase hesitando, e sente uma presença tênue tocando os dedos, não fisicamente, mas como uma pressão suave, uma lembrança daquilo que foi perdido e aprisionado no fundo da água. Moradores antigos comentam histórias semelhantes, embora nunca tenham sido confirmadas. Dizem que aqueles que ousam permanecer diante do poço por tempo suficiente podem sentir uma conexão direta com a jovem. Algumas pessoas relatam arrepios que percorrem o corpo, sussurros inaudíveis, visões fugazes de cenas passadas e até uma sensação de que suas próprias emoções são lidas e refletidas de volta pela água. Você percebe que a experiência não é apenas visual, é sensorial, emocional e psicológica, envolvendo cada camada de percepção. Um detalhe curioso: a jovem parece reagir de forma diferente às emoções humanas. Medo gera ondulações abruptas, curiosidade provoca movimentos circulares mais suaves, e coragem, ou pelo menos tentativa de enfrentamento, cria padrões estáveis, quase como se estivesse comunicando aprovação ou aceitação. Você sente que está sendo testado não apenas pelo poço, mas pela própria memória viva de Isabela, pela consciência que ela aprendeu a projetar através da água e dos reflexos. Você se lembra do espelho antigo que viu na casa abandonada. A conexão entre ele e o poço começa a fazer sentido. Ambos servem como veículos para que a jovem interaja, manipulando reflexos, luz e água para criar um espaço onde realidade e memória se confundem. Cada objeto amplifica a presença dela, oferecendo formas diferentes de percepção e comunicação. E você entende que o teste de coragem não é sobre enfrentar medo físico, mas sobre respeitar e compreender o mistério, sobre estar aberto à interação sem buscar controlá-la. Enquanto observa, a água começa a formar pequenas figuras humanas,
quase como desenhos flutuantes que giram lentamente na superfície. Você sente que cada movimento carrega intenção e que a jovem está transmitindo não apenas mensagens, mas emoções, tristeza, frustração, esperança. A sensação é intensa, quase hipnótica, e você percebe que cada respiração sua influencia a água, que responde de forma delicada, como se estivesse ensinando paciência e percepção. E então, como se fosse um gesto final do teste, a jovem aproxima-se mais da superfície, os olhos fixos nos seus. Você sente uma energia que mistura curiosidade e expectativa. O momento é silencioso, quase sagrado, e você entende que o teste da coragem não é apenas físico ou emocional, mas espiritual. É sobre aceitar a presença dela, reconhecer sua história e respeitar a memória que persiste no poço, em São Damião, e nos corações daqueles que se aproximam. Ao recuar lentamente, percebe que a água se acalma, mas a sensação de ser observado permanece firme. Você sente que passou pelo primeiro teste, mas também que a jornada está longe de terminar. A jovem continua ali, invisível para a maioria, mas viva e consciente, aguardando o próximo passo, o próximo olhar, o próximo gesto de reconhecimento. Enquanto você se afasta do poço, a sensação de ser observado permanece, firme e silenciosa, como um eco de algo que nunca desaparece completamente. As ruas de São Damião parecem diferentes à noite, mais estreitas, mais silenciosas, e cada pedra da calçada parece carregar histórias antigas, quase esquecidas. Você sente que não está apenas explorando o poço, está caminhando pelo próprio passado do vilarejo, onde segredos, invejas e memórias persistem entre casas e árvores. O vilarejo guarda uma história esquecida pela maioria, mas não pelos mais antigos. Relatos indicam que, décadas antes do desaparecimento de Isabela, pequenas intrigas permeavam a vida da comunidade. Rivalidades entre famílias, desconfianças silenciosas e olhares enviesados formavam uma teia invisível que conduziu à tragédia da jovem. Cada ato de inveja ou malícia era como uma pedra lançada na água, invisível na superfície, mas capaz de gerar ondulações profundas que atravessam o tempo. Você sente, ao caminhar, que essas histórias não estão apenas nos livros ou na memória oral. Elas se infiltram na própria atmosfera do vilarejo. As casas antigas, muitas com janelas trancadas e portas rangentes, parecem observar, lembrando silenciosamente os acontecimentos que moldaram a lenda. Alguns moradores comentam, quase em sussurros, que o poço e o espelho não são os únicos locais onde a presença de Isabela se manifesta. Pequenos sinais aparecem em outros cantos, formas, reflexos e sombras que surgem sem explicação. Curiosamente, enquanto você percorre as ruas, percebe detalhes que antes passariam despercebidos. Símbolos discretos gravados em portas, inscrições quase apagadas nas paredes e marcas nas pedras que parecem indicar caminhos ou alertas. É como se o vilarejo inteiro fosse um grande registro da memória da jovem. Cada elemento físico, uma anotação silenciosa, esperando ser lida e compreendida. Você se lembra da carta que encontrou na casa abandonada. As instruções e relatos que ela contém fazem sentido agora. Não era apenas sobre o poço ou o espelho. A jovem havia previsto que o reconhecimento da história exigiria atenção aos pequenos detalhes, à atmosfera da vila, aos ecos de eventos passados que ainda se manifestam. Cada ruído, cada sombra, cada movimento da água ou do reflexo é uma peça de um quebra-cabeça maior, que mistura história, memória e emoção. Ao se aproximar da praça central, você nota uma pequena fonte seca,
cujas bordas gastas e rachadas sugerem que também guarda segredos há muito esquecidos. Alguns relatos antigos indicam que ela, assim como o poço, refletia imagens que não pertenciam ao presente e que moradores mais sensíveis sentiam arrepios e arrepios quando passavam perto. É como se toda a cidade estivesse conectada, cada ponto refletindo fragmentos da vida e da morte, da inveja e da memória que persistem, entrelaçando passado e presente de maneira invisível. Enquanto você caminha lentamente, sente o peso da história da jovem e do vilarejo. Cada casa, cada pedra, cada objeto parece carregar ecos de decisões humanas, injustiças e olhares que nunca se encontraram de forma justa. Você entende que o poço é apenas um portal visível para algo muito maior, uma rede de memórias e emoções que permeia todo São Damião, tornando cada passo que você dá uma interação com a própria essência da lenda. E enquanto o vento sopra entre as árvores, trazendo folhas secas e aromas de terra úmida, você percebe que não há mais volta. A jovem está presente, viva em cada reflexão, cada observação, cada movimento da água, e o vilarejo inteiro é testemunha silenciosa dessa história que persiste. O passado não está enterrado, ele se mantém ativo, interativo, e você agora faz parte dessa cadeia de observação e reconhecimento, ciente de que cada gesto seu será registrado, refletido e talvez até respondido. O silêncio da noite em São Damião parece mais denso do que nunca. Cada sopro de vento, cada farfalhar de folhas, cada sombra que se alonga ao redor do poço e do espelho carrega um peso, uma intenção que você começa a perceber. Você sente que está prestes a participar de algo que vai além da simples curiosidade. Um ritual silencioso de memória, guiado pela jovem e pelos ecos do vilarejo inteiro. Você se aproxima do poço com a carta na mão, relendo mentalmente cada instrução, cada detalhe que a jovem deixou. A água parece responder ao seu movimento. Ondulações suaves surgem, refletindo não apenas sua imagem, mas também pequenos brilhos que lembram luzes submersas. É como se o próprio poço estivesse respirando, ajustando-se ao seu estado emocional, preparando-o para o que está por vir. A jovem aparece lentamente na superfície, mais definida desta vez. Os cabelos flutuam, como se estivessem em câmera lenta, e os olhos grandes parecem carregar a intensidade de décadas de observação e memória. Você sente que o ritual não é apenas um teste, mas uma oportunidade de compreensão, reconhecer a injustiça que sofreu, aceitar sua presença e participar da reconstrução da memória que foi aprisionada. Curiosamente, ela começa a manipular a água de forma quase hipnótica. Pequenos redemoinhos formam símbolos e padrões que se repetem como se fossem instruções visuais. Alguns parecem letras, outros parecem figuras geométricas complexas. Você percebe que cada gesto seu provoca uma reação correspondente, e que o poço, a água e a jovem estão criando uma linguagem silenciosa, simbólica, onde cada passo seu é parte do ritual. Você lembra do espelho antigo e da carta com detalhes sobre o vilarejo. Tudo converge, o poço, o espelho, e agora você. Cada objeto funciona como um catalisador da memória, permitindo que a jovem projete sua presença de maneira consciente e interativa. O ritual é delicado e intenso. Ele exige paciência, respeito e atenção aos mínimos detalhes. É como se cada ondulação da água fosse um verso de um poema antigo, cada reflexo no espelho, uma nota de uma melodia que transcende o tempo. Enquanto observa, percebe algo ainda mais curioso. Pequenas vozes surgem tão leves que quase passam despercebidas. São sussurros que parecem vir da própria água, guiando seus movimentos, dando instruções sutis,
lembrando eventos do passado e indicando gestos que fortalecem a conexão. Você entende que o ritual não é apenas observação, mas uma participação ativa, uma forma de reconstruir a memória aprisionada da jovem e permitir que sua história seja plenamente reconhecida. Ao seguir essas instruções silenciosas, você sente a presença dela mais próxima, não apenas como figura no reflexo, mas como consciência viva, interagindo, avaliando e aceitando suas ações. Cada respiração sua parece ser absorvida pelo poço, amplificada e refletida de volta de maneira quase tangível. É um diálogo mudo e profundo, onde palavras não são necessárias, apenas atenção, presença e respeito. O ritual continua por horas, e você percebe que não é apenas a jovem que se manifesta, mas a própria história de São Damião, encapsulada no poço e no espelho, se desenrolando através de símbolos, reflexos e gestos. Ao final, a água se acalma, o reflexo se torna sereno, e você sente uma estranha sensação de completude. A jovem olha para você com intensidade, mas também com uma leve suavidade, como se estivesse satisfeita. O ritual foi cumprido, a memória reconhecida, e a ponte entre passado e presente está momentaneamente consolidada. Você recua, sentindo o peso e a leveza ao mesmo tempo. O ritual da memória não terminou o ciclo, mas proporcionou uma conexão direta e profunda com algo que transcende o tempo, a injustiça e a morte. Você entende, mais do que nunca, que a jovem, o poço e o espelho são manifestações de uma consciência que exige respeito, compreensão e reconhecimento contínuo. O amanhecer ainda está distante, e a escuridão da noite em São Damião parece mais profunda, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para você. O poço está silencioso agora, a água calma, mas você sabe que a jovem ainda está presente, sua consciência flutuando entre o reflexo e a própria superfície líquida. A experiência do ritual da memória deixou uma marca profunda. Você percebe que algo dentro do vilarejo mudou, mas também que a responsabilidade de compreender e respeitar essa presença é sua. Você se afasta lentamente, mas não completamente. Cada passo é pesado, carregado de decisões que precisam ser tomadas. A jovem observa, silenciosa, como se compreendesse seu dilema, permanecer e continuar a explorar os mistérios do poço e do espelho, aprofundando a conexão, ou partir e levar consigo apenas fragmentos da experiência, carregando a memória viva da jovem para outro lugar. A escolha não é simples, e o peso da história se sente em cada fibra do seu corpo. Curiosamente, enquanto considera sua decisão, percebe que a água reage ao seu pensamento. Ondulações suaves surgem, formando padrões que refletem suas emoções internas, hesitação, curiosidade, fascínio, medo e respeito. É como se a jovem estivesse fornecendo uma última lição. Cada escolha é observada, cada gesto interpretado, cada decisão respeitada, mas também influenciada pela própria intensidade da memória que ela carrega. Você sente que permanecer significaria se entregar completamente ao mundo de São Damião, aos segredos e histórias do vilarejo, permitindo que a presença da jovem se torne parte de sua própria experiência diária. Significaria aceitar a responsabilidade de interagir com a memória viva, de entender as nuances do passado e de manter viva a lenda de Isabela para aqueles que vierem depois. Mas também significa riscos, noites de vigília diante do poço, interações silenciosas com a consciência da jovem e uma sensação constante de ser observado. Por outro lado, partir não significa abandonar a memória da jovem, levar consigo a experiência,
A carta, os relatos, o conhecimento do vilarejo e o respeito pelo poço é também uma forma de reconhecimento. Cada passo que você dá para se afastar mantém viva a história, permitindo que ela se propague através de suas palavras, suas ações e suas lembranças. A jovem, você percebe, não se limita ao poço. Sua presença é consciente, mas também flexível, capaz de compreender e aceitar escolhas humanas. Enquanto pondera, a lua ilumina novamente a superfície da água, refletindo seu próprio rosto misturado ao reflexo pálido da jovem. A interação entre vocês dois é silenciosa, quase telepática. Você sente que qualquer decisão será respeitada, mas também que o impacto de sua escolha se estenderá além do momento presente, moldando a forma como a história será lembrada e transmitida. Finalmente, você respira fundo, sentindo a intensidade da experiência percorrer todo o corpo. Cada passo que você der agora será uma extensão do respeito e da memória da jovem. O poço, o espelho e o vilarejo inteiro parecem segurar a respiração, aguardando sua decisão. E você percebe, com uma clareza inquietante e fascinante, que a conexão estabelecida é eterna, independente da escolha de permanecer fisicamente ou se afastar. Você decide e sente imediatamente a reação da jovem. Um leve movimento na água, quase imperceptível, seguido de um brilho tênue que percorre a superfície, como se ela estivesse aceitando e reconhecendo sua decisão. A tensão se dissolve, mas a presença persiste. O ciclo de observação, memória e respeito continua, agora compartilhado entre você e a jovem, criando um vínculo que transcende o tempo, a distância e o próprio vilarejo. O sol finalmente desponta no horizonte, tingindo São Damião com tons dourados e suaves, que contrastam com a escuridão da noite anterior. O poço permanece tranquilo, como se a energia intensa que o preencheu tivesse se dissipado temporariamente, deixando apenas uma sensação de reverência silenciosa. Você se aproxima, ainda sentindo a presença da jovem, agora menos intensa, mas firmemente viva, uma memória que respira, que observa e que persiste. Enquanto olha para a água calma, percebe que a experiência mudou não apenas sua percepção do vilarejo, mas também a maneira como você entende a memória, o passado e o impacto das injustiças humanas. A jovem Isabela não é apenas uma lenda. Ela é um elo vivo entre a história e o presente, um reflexo das emoções humanas que atravessam gerações. Cada ondulação que permanece na superfície parece carregar um fragmento de sua história, e você sente que agora faz parte dessa narrativa, conectado de maneira indelével. Você se lembra do espelho antigo, da carta e das instruções detalhadas. Tudo converge para uma lição clara. A memória de Isabela não pode ser esquecida. O poço e o espelho funcionam como portais, permitindo que aqueles que se aproximam com respeito compreendam a profundidade da experiência dela. E você percebe que, ao compartilhar essa história, se torna um guardião do legado. Cada detalhe que você presenciou, cada interação, cada sensação será transmitido, mantendo viva a presença da jovem para aqueles que vierem depois. Curiosamente, enquanto observa, pequenas ondulações surgem na água sem explicação aparente. Elas formam padrões delicados, quase artísticos, que parecem sinais de aprovação ou simplesmente expressões da própria consciência dela. É uma lembrança de que a história não terminou, de que a memória continua ativa e que o poço é apenas uma manifestação visível de algo muito maior, que se estende pela vila, pelas lembranças humanas e pela própria percepção de quem se aproxima. Ao se afastar lentamente, sente que a presença de Isabela o acompanha, não de forma assombrosa, mas como um vínculo silencioso e profundo.
Você percebe que agora carrega não apenas a lembrança de uma lenda, mas também a responsabilidade de respeitar e transmitir a história com cuidado, atenção e reverência. O vilarejo inteiro parece respirar junto com você, compartilhando o peso da memória e a beleza de uma história que sobrevive ao tempo. A carta que você guarda, os símbolos no espelho e os sinais no poço se tornam um registro tangível da conexão estabelecida. Cada elemento serve como lembrete de que a memória de Isabela não é apenas dor, mas também resistência, inteligência e curiosidade. A lenda ganha uma dimensão viva, onde cada visitante consciente e atento pode sentir a presença dela, interagir e aprender. Você sente, finalmente, uma estranha mistura de alívio, fascínio e respeito. O poço continua a refletir, o espelho mantém sua aura enigmática, e o vilarejo de São Damião permanece como guardião de uma história que mistura realidade e lenda, injustiça e memória viva. A jovem não desapareceu. Ela apenas mudou de forma, se tornando parte de algo maior, e você se torna parte dessa teia, observador e guardião da memória. Enquanto se afasta, o reflexo dela na água parece sorrir levemente. Uma expressão quase imperceptível, mas cheia de significado. É um aceno silencioso de reconhecimento, uma confirmação de que a conexão foi estabelecida e de que o legado de Isabela permanecerá vivo, contanto que haja olhos dispostos a ver e corações capazes de compreender. Word count 1:99. A noite começa a ceder ao amanhecer, e a luz suave do sol envolve o vilarejo com um brilho tranquilo. Você respira profundamente, sentindo cada músculo relaxar, cada batida do coração se estabilizar. O poço permanece silencioso, mas a memória da jovem está presente de forma serena, como se estivesse descansando após um longo período de espera. Você percebe que, embora a experiência tenha sido intensa e cheia de mistérios, agora há uma sensação de equilíbrio, de conexão harmoniosa entre passado e presente. Enquanto caminha pelas ruas silenciosas de São Damião, sente que cada pedra, cada árvore e cada sombra carrega histórias que agora você compreende melhor. O vilarejo não é mais apenas um cenário. É uma testemunha viva de memórias, emoções e experiências que transcendem o tempo. A presença de Isabela, embora invisível para a maioria, oferece uma sensação reconfortante de que mesmo o sofrimento e a injustiça podem se transformar em algo significativo quando lembrados e respeitados. Você se senta por um momento, fechando os olhos e permitindo que o ar fresco da manhã envolva seu corpo. Cada respiração se torna lenta e profunda, enquanto a tensão da noite se dissolve. A lenda não é mais apenas um relato sombrio, é um lembrete de atenção, empatia e cuidado com aqueles cujas histórias não foram contadas. A jovem agora se tornou parte do seu próprio entendimento de mistério e memória. Ao abrir os olhos, sente-se seguro, mas consciente da ligação silenciosa que estabeleceu. A memória da jovem permanece viva, mas não assusta. Ela guia, observa e mantém viva a história que precisa ser lembrada. E você entende que, embora os mistérios continuem, existe sempre uma luz suave que transforma o medo em respeito e a curiosidade em conhecimento. Fim do script. Bons sonhos. Bons.